Nesta quinta-feira, antevéspera de jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro, começando com um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, foi ontem em Bragança Paulista e o Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino, hein? Fortaleza aí lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, jogo da parte de baixo da tabela, partida que é da rodada 36, mas com todo aquele desmembramento de rodadas, né, que a CBF fez, aquela bagunça toda por causa de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, acabou que teve esse jogo então e o Red Bull Bragantino foi derrotado em casa pelo Fortaleza. Agora, da rodada 36, a gente tem no final de semana Fluminense e São Paulo. Esse jogo será no Rio de Janeiro. Teremos Juventude contra a equipe do Bahia. Teremos Vasco contra a Internacional. Santos contra Sport. Teremos também Vitória e Mirassol no sábado, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo. Além disso, tem um jogo aí da rodada 35, que será no dia 30 de novembro, no domingo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, teremos jogo aí do Campeonato Brasileiro já nesta quinta-feira, hein? Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro. Aí na sexta, Juventude Bahia, Vasco Internacional, Santos Sport. No sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Lembrando que no sábado tem a finalíssima da Copa Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras. A preparação do Cruzeiro tem sequência nesta quinta-feira. O técnico Leonardo Jardim deve começar aí a esboçar o time. Ontem, nas quentes do dia, a gente falou sobre planejamento do Cruzeiro. O Cruzeiro só pensa no duelo diante do Ceará. O objetivo é único, terminar a rodada na vice-liderança e depois vai ver o que teremos nas duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém quer trazer pressão neste momento para o elenco, em termos de briga por título da Série A. O principal, tem que vencer o Ceará, assume a vice-liderança, fica a 4 pontos do Flamengo, e aí é aguardar a rodada do meio de semana, logo após a final da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que não terá Lucas Romero, e aí fica a expectativa do que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem Matheus Henrique de volta. Ele já escalou o Eduardo em algumas oportunidades. Já utilizou também o Matheus Henrique com o Lucas Silva. Ou até mesmo o Wallace, que acabou entrando no lugar do Lucas Romero. Na vitória sobre o Corinthians, Rian Guilherme seria uma outra opção. Temos que aguardar e ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O restante do time aí está com todo mundo à disposição. É acompanhar mesmo estes dois últimos treinamentos na Toca da Raposa 2. Neisser Vidiarreal, ele chegou ontem, já colocou o uniforme de treino, foi apresentado ali a alguns jogadores na Toca da Raposa 2 e hoje ele fará exames médicos. E muita gente até perguntou se ele só veio resolver questões burocráticas. Nada disso, já veio para se apresentar ao Cruzeiro, vai fazer aí uma espécie de pré-temporada neste mês de dezembro, então vai fazer alguns treinamentos, dependendo pode até trabalhar no dia a dia normal com os outros jogadores na Toca da Raposa 2. No período aí das festas será liberado e retorna no início de janeiro para começar para valer o ano de 2026. O Cruzeiro deve até fazer algum anúncio aí já, o atleta com a camisa oficial, porque ele foi anunciado através de um pré-contrato. Então o clube deve ainda fazer esse anúncio do Neisser com a camisa oficial do Cruzeiro desta temporada. O Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Ceará, a gente fala sobre isso na sequência. Primeiro, a chegada de Neisser Vidiarreal, atacante colombiano, chegou, até conversei com algumas pessoas, ficou muito feliz ali com a chegada. Muita gente até falou que, pô, que marra, e é muito da timidez do atleta, né?
estava assustado com tamanha repercussão desde que foi contratado pelo Cruzeiro, desde que assinou o pré-contrato. Já teve contato com todo mundo na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro preparou uma recepção aí para que ele se sinta cada vez mais em casa e comece esse período de adaptação. O clube aposta muito, fez uma contratação em que o Cruzeiro teve que se esforçar muito, porque eram vários clubes de olho, principalmente quando teve a possibilidade de assinar pré-contrato. Então, o atleta até comentando com pessoas ali do entorno dele, né, que isso aí o deixou ainda mais tímido, mas atendeu ali, tirou foto no aeroporto e agora fazer os primeiros testes físicos, todos os exames médicos para começar esse processo. Vamos aguardar quais serão os próximos passos. Ainda no aeroporto, teve uma ligação do Pedro Lourenço para ele, dando as boas-vindas e dizendo, ainda lá no aeroporto, né, que encontraria o Neisser Villarreal mais tarde na Toca da Raposa 2. Então, o atleta aí que é a opção para o início do ano que vem e vai estar à disposição já para começar o Campeonato Mineiro de 2026. Lembrando que, além do Neisser Villarreal, o Cruzeiro tem o Matheus Cunha, goleiro reserva do Flamengo, que também assinou pré-contrato para a próxima temporada. O Neisser, um pré-contrato de 5 anos, o Matheus Cunha, um pré-contrato de 3 anos. O Cruzeiro trabalhou nesta quarta-feira com todo mundo indo a campo. Nenhum problema tem no momento o técnico Leonardo Jardim. Para sábado, a única ausência a princípio, o desfalque de Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e aí vamos ver o que o Leonardo Jardim vai fazer, né? Principalmente quanto à formação. Mas, claro, é uma tendência de um Cruzeiro muito forte para assumir a vice-liderança da Série A. Precisa de uma vitória diante do Ceará, que hoje se encontra ameaçado pelo rebaixamento. Até sobre essa questão, muita gente falando sobre sonhar com título e por aí vai. O que a gente tem de informação e conversando com um ou com o outro, o primeiro ponto que o Cruzeiro quer é terminar esta rodada 36 na segunda colocação, né? Para isso precisa vencer o Ceará e depois vai ver o que acontece. Ninguém no momento está fazendo cálculos, temos que chegar ali e isso e aquilo, preocupar com o adversário, porque o principal é vencer o Ceará. Se não tiver vitória no sábado, nada para frente vai fazer sentido quanto a esse quesito de se brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E também sem jogar uma pressão maior do que precisa para este momento, para o jogo de sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Vamos acompanhar em loco este duelo e ver se o Cruzeiro vai terminar a rodada aí ultrapassando a equipe do Palmeiras. Seria bem legal, faltando 2 rodadas, diminuir para 4 pontos a diferença do Flamengo e ainda estar na segunda colocação. Confesso que engrandeceria ainda mais a campanha do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos aí por etapas. É foco total neste jogo de sábado, que será apitado pelo irmão do Wilton Pereira Sampaio. Sávio Pereira Sampaio é o dono do apito. A CBF definiu isso hoje, a comissão de arbitragem da CBF. Então, Sávio Pereira Sampaio será o dono do apito neste compromisso de sábado. E aí vamos aguardar o que o Sávio vai arrumar lá no jogo no Castelão. O Sávio apita e no VAR o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi VAR em Cruzeiro 2, Atlético 0, aquela partida de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, o jogo no Mineirão. Ele foi VAR também em Cruzeiro 2, Mirassol 1, aí a estreia na Série A. Foi VAR
em Atlético 1, Cruzeiro 1, no dia 15 de outubro. Foi VAR em Cruzeiro 3, Vitória 1, no Mineirão. E agora será árbitro de vídeo neste compromisso diante da equipe do Ceará. Então tá toda definida a arbitragem para este duelo. Hoje foi oficializado o fair play financeiro. E aí, dentro de tudo aquilo que a gente já tinha falado, né? Nenhuma alteração. O Cruzeiro, claro, ele vai trabalhar para estar sempre dentro, né? Até porque não tem outra opção mais. Mas aquelas principais normas, né, ou regras do fair play financeiro da CBF, o Cruzeiro está tranquilo. Aquela questão da recuperação judicial, o clube já está em recuperação judicial, então não será afetado. E aporte do dono não tem nenhum limite, né? Ele precisa, claro, transformar aquilo em um capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não fazer empréstimo. Aí isso vale mais para a questão de clube que tem mecena, né? Não pode mais mecena ficar emprestando dinheiro. E sim, ou faz aporte transformando aquilo em grana da SAF, em receita da SAF, ou então não vai poder mais acontecer. A partir do ano que vem, muita coisa para a gente acompanhar, e tomara que seja uma novidade interessante para que muitas das coisas que acontecem no futebol brasileiro, elas acabem de uma vez por todas.